A morte, de certa maneira, podíamos dizer que é o paliativo número 1, claro. Mas o paliativo número 1 é o paliativo radical. E é, portanto, uma coisa que não nos serve como cuidado paliativo. Claro que se dizemos assim, bom, em caso de sofrimento, podíamos ir imediatamente para o chamado tiro de misericórdia, o estado de necessidade, até podíamos inventar o estado de necessidade, mas isso não são cuidados paliativos. Eu posso admitir, espero não ser crucificado por algum colega que vá aqui a passar, eu até posso admitir a eutanásia em caso de necessidade, a eutanásia ativa, o chamado bloco de misericórdia, mas não vou chamar esses cuidados paliativos. Não é? E depois, obviamente, também evitar pseudoterapias e charlatanismos. É claro que, por exemplo, os doentes oncológicos às vezes agarram-se às coisas mais bizarras. Enfim, é a última luta, e quando percebem que a terapia normal não está a reagir, tinham uma ilusão demasiado otimista quanto à capacidade de um determinado tratamento que estão a seguir, aí agarram-se ao que aparece. E aparecem sempre, muita gente a oferecer curas milagrosas, e há sempre uns exemplos absolutamente exóticos de curas milagrosas, e os cuidados paliativos devem também, obviamente, manter as pessoas fora dessa área de ilusão, por forma que elas não alimentem as falsas esperanças e depois sofram ainda mais com a angústia de se sentirem abandonadas, até por aquelas últimas esperanças a que tentaram lançar-se. Quando nós falamos de cuidados paliativos, portanto, temos que fazer aqui umas demarcações que eu vou tentar passar muito rápido. A primeira demarcação é em relação à eutanásia ativa. Porquê? Porque, como eu já disse, a paliação não envolve o recurso à morte. Eu não estou aqui a dizer que a eutanásia ativa seja, em todos os casos, pior que os cuidados paliativos, não sei. Para uma pessoa, por exemplo, que tem uma vontade de se suicidar, a eutanásia ativa, para ele, como paciente, será preferível aos cuidados paliativos. Portanto, há muitas pessoas que eu admito que estejam neste momento em cuidados paliativos por falta de alternativa, porque prefeririam já ter morrido. Mas que, como lhes é negada a possibilidade de irem para a eutanásia ativa ou até para o suicídio assistido, não têm outra hipótese senão de se sujeitar ao segundo melhor, neste caso será os cuidados paliativos. Aqueles que estão mais apegados à vida, à sua própria vida, naturalmente preferirão os cuidados paliativos. Quanto à eutanásia passiva, aqui a fronteira começa a aproximar-se. Aqui já estamos numa área em que estamos tão próximos, uma figura está tão próxima da outra que já é um bocadinho difícil, às vezes, de marcarmos aqui a fronteira. Mas é claro que aqui diríamos que a eutanásia passiva é a omissão de tratamentos necessários e proporcionados. E, portanto, na eutanásia passiva retira-se um tratamento que ainda seria proporcionado, que ainda não seria inutilmente agressivo, e com isso deixa-se que a morte intervenha. Enquanto que nos cuidados paliativos, os tratamentos necessários e os tratamentos proporcionados ainda devem ser administrados, com gestão dos níveis de sofrimento que esses tratamentos necessários e proporcionados sejam capazes de provocar. Mais próxima ainda é a chamada eutanásia indireta ou eventual, que é aquela situação muito conhecida no ambiente hospitalar do paciente que está em sofrimento. O médico prescreve morfina para aliviar o sofrimento, sabendo também que a morfina pode determinar naquele paciente uma paragem cardíaca ou uma paragem cardiorrespiratória. Bom, depois o paciente, efetivamente, por causa da morfina, morre. Mas isso era um resultado provável, às vezes altamente provável, por isso é que lhe chamam de paliação de duplo efeito. Muitas vezes o duplo efeito mascara algumas decisões de eutanásia. Não, nós não queríamos matar o paciente. Nós queríamos aliviar e ministrarmos-lhe um tratamento adequado a paliar aquela dor. É verdade que tínhamos a consciência de que isto podia acontecer com uma elevadíssima probabilidade. E aconteceu. Mas não era a morte que nós queríamos, aliás. Portanto, o duplo efeito não é apenas da medicina. Um pouco despavalado é um argumento curioso, ardiloso,